Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E essa voz de Cristo e da Igreja que nós queremos escutar nessa Santa Missa, nesta homilia, refletindo a doutrina do reinado social de Cristo e seus desdobramentos. Todo poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. E São Paulo fala que em tudo ele tem a primazia, em tudo, nas coisas do céu e também nas coisas da terra. O reinado social de Cristo tem o seu fundamento, essa doutrina tem o seu fundamento na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da Igreja. Já no Antigo Testamento, quando se anunciava a vinda do Messias, falava do grande rei, o pai do futuro século. Quando o anjo anunciou a Maria, disse que ela geraria um filho, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O filho de Maria, filho de Deus, mas o filho de Maria é homem e é rei, e que reina eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Quando se fala do reino de Cristo, vamos ver a pregação de Nosso Senhor já começa falando desse reino. Fazer penitência, porque já se aproxima de vós o reino de Deus. Quando nos ensina a rezar o Pai Nosso, diz: venha a nós o vosso reino. Então, a todo momento, na pregação do Evangelho, nós vemos Jesus falar desse reino. E diante de Pilatos, ele confessa claramente seu reino. Tu és o rei dos judeus? E ele então diz: tu dizes, eu sou. Mas o meu reino não é deste mundo. Ou seja, o meu reino, ele não tem neste mundo o seu fundamento. Não tem nesse mundo as suas forças, ou a sua força, mas é deste mundo no sentido que é também para este mundo, porque em tudo ele tem a primazia. E por que Jesus Cristo é rei? Ele é rei primeiro porque ele é filho do Pai, e ele tem esse direito de reinar porque é filho do Pai e é filho do homem, ou seja, como homem Deus, ele é o novo Adão, o novo chefe da humanidade. Então ele tem esse direito de herança, podemos dizer assim. Mas ele é rei também porque ele nos conquistou, nos arrancou das garras do demônio. Ele trouxe a redenção para a humanidade, então ele é rei. Ele tem um direito de conquista. É rei também porque nos comprou com o seu próprio sangue. Por isso ele é rei. E é rei porque a sua doutrina é para todos os homens. E quem o segue não anda nas trevas e tem a luz da vida. E é dele que vem a vida. Nele estava a vida, nos diz São João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não o compreenderam, no sentido de não tiveram domínio sobre ele, porque ele sempre sobressai, porque é luz. Portanto, ele diz bem claro: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos, e quando eu for elevado na cruz, eu atrairei todos a mim. Por isso, nós compreendemos que Jesus Cristo é rei. Mas como é esse reinado de Cristo? Qual é o campo da sua realeza? Em primeiro lugar, é um campo espiritual. Porque Cristo, ele não quis ser coroado rei temporal. Quando foram coroá-lo rei, porque ele tinha feito a multiplicação dos pães, ele fugiu. Os próprios apóstolos esperavam um rei político, um rei que viesse
libertar o povo do jugo dos romanos, um rei que viesse estabelecer um reinado temporal apenas. Não, não é assim. Tanto que muitos se escandalizaram quando ele vai à cruz, não poderam imaginar um Messias, um rei poderoso que fosse crucificado. E alguns chegaram a ficar desolados, achando que estavam decepcionados. Portanto, o reino de Cristo é, em primeiro lugar, um reino temporal, um reino espiritual, um reino que passa pelas bem-aventuranças, um reino que exige de nós penitência, exige conversão, um reino que exige renúncia. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um reino que exige pobreza espiritual, bem-aventurados os pobres de espírito. Um reino que exige lágrimas pelos nossos pecados e pelos pecados dos homens. Um reino que exige aplicação da justiça, que começa dentro de cada um de nós. Um reino que exige de nós oração e intimidade com Deus. O reino de Cristo é, sobretudo, um reino espiritual. Mas não fica por aí. O reino de Cristo também é um reino temporal. É um grave erro dizer que o reino de Cristo é um reino apenas espiritual. É um reino temporal. Em tudo ele tem a primazia. Nós acabamos de ouvir isso de São Paulo. Ele não reina apenas nos corações, mas ele deve reinar em todas as pessoas e em todas as instituições humanas. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por isso, quando a igreja condena o comunismo, condena porque vai contra esse reino de Jesus Cristo, tornando Deus um Estado, um poder temporal, como se fosse Deus, e todos adorando como se fosse Deus. Um Estado que tolhe a liberdade e que escraviza o homem e que encontra o fim em si mesmo, e tira do homem a capacidade de escolher. Portanto, a igreja condena exatamente por isso. Mas condena também o capitalismo agressivo. A igreja não tem posição no sentido de escolhe um lado ou outro. Ela condena o capitalismo agressivo também, quando tolhe a liberdade do homem e quando transforma o homem apenas num objeto para obter lucro, o lucro em si mesmo, e quando desvirtua o próprio sentido humano de imagem e semelhança de Deus e o transforma apenas num objeto. Por isso a igreja defende os verdadeiros direitos humanos como o homem como imagem de Deus, não o homem pelo homem, mas o homem como imagem de Deus. Daí a igreja mostrar que Cristo reina em toda parte e por isso condena todo aquele sistema ideológico e prático que tira do homem a verdadeira dignidade e transforma o homem apenas numa máquina ou num objeto de consumo. Qualquer endeusamento que se tenha nas relações humanas, que não seja colocar o próprio Deus, a igreja, ela, no seu magistério, condena e chama atenção, porque a igreja sempre defende os direitos do reinado de Cristo. O exercício desse reinado é feito, sobretudo, pelos leigos, na prática, porque a missão dos leigos é a submissão de todas as atividades temporais ao doce reinado de Jesus Cristo. As relações sociais, os entretenimentos, as relações econômicas, as relações políticas, as relações familiares, todas as atividades humanas devem ser submetidas a esse doce reinado de Jesus Cristo. Daí a grande missão de cada um de vocês de levar esse reinado de Cristo em toda parte, que Ele reine em todos os lugares, não apenas nos corações, mas também em todas as instituições humanas. Quais são os frutos, pois, desse reinado de Cristo? O primeiro fruto é para a igreja. A igreja, ela tem
no reinado de Cristo, ela tem liberdade para cumprir a missão dela. Então o reinado de Cristo exige isso. A igreja seja livre para ensinar aos homens, por isso a igreja tem o direito de ter suas escolas, suas instituições de educação, direito de fazer caridade, direito de manifestar a sua doutrina, de elevar o homem, mostrar que o homem é a imagem de Deus. A igreja tem esse direito e tem o direito de exigir dos seus filhos essa submissão. A igreja tem o direito de santificar, de administrar os sacramentos. A igreja tem o direito de conduzir aos seus filhos e as almas para o céu. A igreja, ela é portadora desses direitos que são fundamentados no reinado social de Cristo. E quando a igreja é impedida de cumprir a sua missão, ou a igreja é perseguida nesse sentido, o reinado de Cristo está sendo aí atingido. Enfrentamos essas dificuldades cada vez mais e vamos sendo cerceados até no direito de pregar a verdade, não só no sentido da fé, mas no sentido da moral. Chegará o tempo em que seremos criminalizados porque pregamos a verdade. E isso já ocorre em muitos lugares. A igreja, pois, possui esse direito social, direito de levar os homens para o céu e de pregar a verdade de nosso Senhor. Mas também para a igreja, o reinado de Cristo, ele dá liberdade de associação para os fiéis. Os fiéis têm o direito de se associarem para se ajudarem mutuamente no cumprimento do Evangelho, no cumprimento dos valores trazidos por nosso Senhor. Os fiéis têm o direito de se associarem para evangelizarem uns aos outros e para trabalharem pelo reinado social de nosso Senhor. É um direito que os fiéis têm e isto é fruto exatamente do reinado de Cristo. Aquelas nações onde esse direito é cerceado promovem uma verdadeira perseguição a um direito fundamental que tem todo ser humano de se associar e todo católico de dentro da igreja se reunir para pregar o Evangelho sob a direção da hierarquia. Mas o reinado social de Cristo não é apenas para a igreja para garantir a sua liberdade. O reinado social de Cristo é também para a sociedade civil. Todos devem se submeter a esse reinado. Ele tem a primazia e as autoridades, elas têm o dever de estabelecerem leis que administrem a justiça, seguindo os princípios do Evangelho, respeito à formação de valores humanos e morais de acordo com o reinado de nosso Senhor. E quando o poder humano sai desses limites da vontade de Deus, o poder humano se autodiviniza e esse poder exige, como se fosse o próprio Deus, uma submissão absoluta. Esse poder humano torna-se a besta do Apocalipse, imagem do poder imperial perseguidor, como diz o livro do Apocalipse, ébrio do sangue dos santos e do sangue dos mártires. O Estado não é Deus. Ele está a serviço dos homens e de Deus para o bem comum e para conduzir os homens no caminho do céu. E quando extrapola esse direito, exigindo dos homens submissão absoluta, ele perde então o seu próprio direito e abusa dele. Embora tenha esse direito, corrijo aqui, não perde, mas ele abusa desse direito e torna-se, como diz o próprio magistério da igreja,
a besta do Apocalipse. O reino de Cristo, o reino social, também tem seus frutos em nós, e primeiro em nós. Cristo reina nas nossas inteligências pela fé, reina na nossa vontade pela obediência às leis de Deus, reina no nosso coração pelo amor à verdade que nós devemos ter, pela caridade que deve nos mover para com Deus e para com o próximo. O reino de Cristo tem os seus frutos no corpo, no nosso corpo, como templo do Espírito Santo. Por isso, quando nós nos deixamos levar pelos instintos, passando por cima da lei de Deus, nós trabalhamos em nós contra esse reino de Cristo. O reino de Cristo também, ele é para o homem todo inteiro, para que cada um seja um outro Cristo no mundo, configurado a Ele, vivendo e buscando a santidade. Eis o que é o reino de Cristo, para a igreja, para a sociedade civil e para nós. Temos muita coisa a fazer neste mundo para propagar o reino de nosso Senhor. Temos muita coisa a fazer, mas a primeira consiste na nossa conversão. Conversão que é diária. Conversão que nos leve à busca da santificação. Depois, ao redor de nós, o reino social de Cristo deve acontecer nos nossos meios. Às vezes na nossa família é difícil, porque um se converte, os outros não, mas devemos, ao menos, dar o testemunho desse reino, pela nossa postura. Mas onde estivermos em ação, o reino de Cristo deve acontecer pela nossa presença, pelas nossas palavras e, sobretudo, pelos nossos atos. Nós temos que trabalhar pelo reino de Cristo. Sobretudo hoje, quando ele é tão perseguido. E perseguido publicamente. Quando nos matam, procuram matar a nossa fé, desmoralizando, ridicularizando o nosso modo de crer, ridicularizando Jesus. Deus não se defende, Jesus não se defende, Ele deixa a sua defesa para nós. E quando nós nos calamos e não tomamos as medidas de defesa dele, nós nos acovardamos e impedimos, naquilo que depende de nós, que o seu reino aconteça. Por isso, todo cristão é comprometido com o reino de Cristo. É comprometido. Quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, nós nos comprometemos com ele. Cada um no seu campo de ação, mas nos comprometemos. Pensamos hoje, pois, a Nossa Senhora, a nossa rainha e rainha de misericórdia, que nos conserve unidos a seu Filho, e que vivamos a alegria deste reino, que não é um reino que o mundo proclama. O reino que se proclama hoje é um reino abstrato. Nem se fala em Jesus, fala do reino, mas o reino é apenas um movimento mundial, de uma ordem mundial, em que todos tenham uma espécie de religião ecológica, que todos se juntem pela paz, mas uma paz que nunca acontece, porque a verdadeira paz é a paz em Deus. É algo assim meio vago, meio nebuloso, e como se fosse uma espécie de anestesia coletiva, mas não o reino de Cristo. E é esse reino que nós queremos.
e que a Virgem Maria, nossa mãe, nos inspire, nos ajude a vivermos no reino de seu Filho. Amém.